sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje eu vou fazer a parte 2 daquele vídeo analisando a lista do Greatest Books of All Times, que é um site que elenca ali os melhores livros de todos os tempos. Eles falam que é de acordo com o algoritmo, que eu não sei que algoritmo é esse, mas tem lá essa lista. São quase 300 livros. E aí eu tinha recebido um pedido de uma seguidora para reagir a essa lista, falar dessa lista, o que eu tenho interesse em ler, o que eu já li, né? O que eu achei do que eu já li. E aí, como são muitos livros, eu resolvi fazer um vídeo falando dos 50 primeiros livros, porque senão ia ficar gigantesco, já ficou um vídeo de quase 1 hora. E aí eu fiz falando dos 50 primeiros livros dessa lista. Vocês gostaram e pediram para eu fazer a parte 2 da lista. Então hoje eu vou continuar analisando essa lista. A primeira parte, então, da lista vou deixar linkado na descrição do vídeo, você pode assistir antes, né, parar esse vídeo e assistir, ou pode assistir esse vídeo aqui e depois você assiste, porque a ordem não vai importar muito, né? Então vou deixar linkado aqui. Hoje eu vou falar dos próximos 50, né? Então eu vou até o número 100, tá joia? Já vou colocar a lista aqui pra vocês, porque tem uma questão aqui. Na primeira lista que eu fiz, esse 50º lugar aqui não era esse livro, era um outro livro que vai estar mais para baixo aqui na lista. Era uma passagem para a Índia, que estava em 50º lugar. Eu não sei se essa lista ela flutua, porque diz que é de acordo com o tal algoritmo, né? Então vai ver, esse algoritmo fica sempre calculando aí, sei lá, os livros que são mais falados, mais vendidos. Não tem muita explicação sobre como funciona esse algoritmo, não. Só sei que quando eu fiz a primeira parte, em 50º lugar, era uma passagem para a Índia, que estava aqui. Agora, como tá esse outro livro aqui, O Mundo se Despedaça, né? Eu acho que é isso, né? Que é a tradução desse livro. Então, eu vou começar falando a partir dos 50, porque era para eu começar a partir dos 51, né? Mas como teve essa mudança, vou começar aqui a partir dos 50, e quando aparecer uma passagem para a Índia aqui para baixo, que ele vai aparecer, que agora ele está mais abaixo, aí eu pulo, porque eu já falei sobre ele no outro vídeo, né? Então, começando aqui por O Mundo se Despedaça, né? É um livro que vai falar basicamente sobre colonialismo, sobre um povo querendo impor a sua religião e a sua cultura para outro povo, que é uma coisa sempre ruim nessa imposição. Aqui parece que vai ser em relação ao cristianismo, né, a imposição do cristianismo, mas é ruim qualquer imposição, também de outras religiões que gostam de impor, né, a sua fé aí, outras culturas, então é sempre uma coisa ruim. Parece que esse livro fala mais ou menos sobre isso. Não é um livro que eu tenho urgência, assim, ler, mas é um livro que, sim, me interessa. Então, quem sabe um dia eu leia. Aqui, A Cor Púrpura, da Alice Walker. Esse daqui eu já li e eu gostei bastante. Opa, ele subiu demais ali, peraí. Ele é um livro que eu gostei bastante. Ele tem uma linguagem que imita a fala, então tem gente que não gosta muito, que incomoda, acha que é muito empobrecido, mas eu não acho que é empobrecido porque é proposital, não é uma linguagem pobre porque pela falta de recursos do autor, da autora aqui no caso, né? É uma linguagem que imita a forma de se expressar das pessoas ali, dos personagens, então eu gosto muito, é um romance epistolar esse daí. Eu não assisti ainda nenhuma adaptação de A Cor Púrpura, mas eu particularmente gostei muito da minha experiência de ler esse livro. É um livro que fala sobre racismo, sobre vários tipos de violência, na verdade, e é um livro muito interessante, na minha opinião. Apesar dele falar sobre temas pesados, ele é, na medida do possível, leve. Ele não é um livro que fica querendo enfiar a lição de moral goela abaixo a todo momento. A autora, eu senti que ela me deixou livre para tirar as minhas conclusões, para pensar o que eu quiser pensar, sabe? Então eu gostei desse livro, sim. O próximo ali é o Vermelho e o Negro, do Stendhal. Esse livro aqui eu tenho vontade de ler. Só que assim, eu tinha mais urgência em ler esse livro aqui antigamente,
Mas eu li um livro do Stendhal que foi Armance. E eu achei meio chato, assim, meio não, gente, eu achei bem chato, pra ser bem sincera. Eu levei até o final, porque é um livro curto, eu queria finalizar por ser Stendhal, assim, pra ver se não ia mudar no final, porque diziam que tinha uma grande reviravolta no final, e tem uma revelação no final, mas, assim, não me pegou aquele livro lá. Mas dizem também que é um dos mais fracos do Stendhal, esse Armance que eu li. Então eu quero sim ler outras coisas dele, inclusive o Vermelho e o Negro, que é um dos livros mais famosos dele. Eu só tô ainda desintoxicando da experiência ruim que eu tive com o primeiro livro dele que eu li. Mas esse daqui eu quero muito ler, com certeza um dia lerei. Esse aqui é uma passagem para a Índia, né, que estava em 50º lugar, então vou pular, porque eu já falei sobre ele. Esse daqui é aquele Matadouro 5. Eu acho que é isso mesmo que foi traduzido aqui no Brasil. É um livro que ele até fala aqui, né, que ele... Na verdade, já me falaram que esse livro, não sei se é verdade, eu não li o livro, tá, gente? Então eu vou falar do que eu ouvi falar do livro. Parece que é um livro que ele vai trazer o tema ali da Segunda Guerra. Parece não, né? Tá escrito ali que vai. Mas parece que ele é meio diferentão, assim. Ele tem umas construções diferentes, ele tem uma visão... Eu não entendo, não sei muito o que significa esse diferente, né? Mas parece que é um livro bastante original, que trata de uma parte ali da Segunda Guerra de uma forma bastante original, diferente do que a gente vê nos outros livros sobre a Segunda Guerra. É o que eu já ouvi falar. Eu nunca procurei saber a fundo, porque eu não procuro saber a fundo sobre os livros. Eu prefiro ir mais... Eu falei isso até no vídeo anterior, sei lá, eu falei isso num dos vídeos aí do canal. Eu gosto de ir mais sem saber o que vai acontecer, a não ser quando não dá, né? Quando eu já estudei o livro, quando eu preciso estudar antes de ler, seja porque é uma leitura do clube, seja lá o que for. Mas quando dá pra eu não saber sobre o livro, eu prefiro não saber e ir mais crua mesmo, pra ter uma opinião bem sem nenhuma interferência mesmo. Então, o que eu sei desse livro é isso. Parece que ele fala da Segunda Guerra, um recorte da Segunda Guerra de uma forma diferente. Tenho vontade de ler, tenho curiosidade. Aqui, Senhor das Moscas, que eu amo esse livro de paixão. É um livro que ele... Mais um livro que as pessoas criticam a linguagem. Assim como A Cor Púrpura lá, dizem que esse livro aqui também ele tem um texto pobre, mas eu não considero que seja um texto pobre. O livro ele se passa só com crianças, tem só crianças aqui participando dessa narrativa. E aí... Eu entendo que o texto, ele quer trazer essa sensação. É um texto muito simples, de frases curtas, muito direto, justamente para trazer esse clima de ser uma história que se passa só com crianças. E como tem algumas coisas bem sérias que acontecem durante a narrativa, é para trazer esse contraste mesmo pra gente. Um livro... que é com crianças acontecendo essas coisas que não deveriam estar acontecendo com crianças, para gerar mesmo esse incômodo na gente. Então eu acho que o texto ser simples, ele é proposital por causa disso. E eu gosto muito desse livro, enfim, já falei sobre ele aqui no canal várias vezes. E super indico pra vocês, Senhor das Moscas, é muito fácil de ler. Tá aí um exemplo, né? As pessoas acham que clássico é tudo muito difícil, muito complexo. Esse daqui é um livro super fácil de ler e é um clássico da literatura, então acho que vale a pena. Absalão, Absalão, do Faulkner. Nunca li Faulkner, gente, nada. Preciso ler Faulkner, quero ler Faulkner. Tenho um pouco, não de medo, porque eu não tenho mais medo, assim, de livros. Eu aprendi, lá quando eu li Crime e Castigo, eu aprendi que eu não precisava ter medo de livro. Mas eu tenho um certo receio da complexidade, porque falam tanto, né, que Faulkner era tão complexo e tal, que eu fico esperando o momento certo. Mas se eu ficar esperando o momento certo, esse momento nunca vai surgir. Então eu tenho que criar vergonha na cara e ler Faulkner. Absalão é um dos livros dele que eu tenho vontade de ler, mas eu acho que eu quero começar pelo Som e a Fúria mesmo, pra já começar com o pé na porta, mas quero ler também Absalão.
Rebeca, esse Rebeca aqui, dessa Daphne du Maurier, sei lá como é que fala isso, é um livro que ele é um livro meio sombrio, pelo que eu sei. Não li ainda, mas esse eu tenho muita vontade de ler. Ele é um livro, pelo que eu sei, pelo que fala aqui também nessa sinopse, ele é um livro que é de uma moça que se casa com um cara que já teve uma esposa antes, mas a esposa dele faleceu, a primeira esposa dele faleceu. Só que nessa casa que ela vai morar com esse cara, é a casa que ele morava com a primeira esposa. E parece que a presença da primeira esposa é muito forte ali. E eu não sei se exatamente por uma questão sobrenatural ou se por uma dor mal curada desse marido que teima em manter a memória dessa mulher viva ali. Não sei muito bem como isso acontece, mas eu sei que tem esse mistério, que é uma coisa meio sombria, assim. Eu tenho muita vontade de ler esse livro aqui. A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne, esse aqui eu já li, esse aqui a gente já fez uma leitura coletiva desse livro. Eu acho que a história, falando com muita humildade, mas eu achei que a história não foi aproveitada da melhor forma. Eu acho que ela tinha mais potencial do que o autor acabou aproveitando ela. É uma história muito interessante de uma mulher que ela é condenada a andar com um A vermelho aqui bordado na roupa dela, porque ela foi condenada por trair o marido. O marido dela desapareceu. Ela apareceu grávida, então se o marido dela estava desaparecido e ela apareceu grávida, foi com outro homem que ela fez essa criança. Então ela é condenada por adultério e por causa disso ela tem que andar com um A de adúltera bordado na roupa. Só que ao longo da história a gente descobre quem é o pai dessa criança dela e tem toda uma questão ali dele ser uma pessoa muito querido por aquela comunidade. E aí a gente percebe que ele é um hipócrita no final das contas, né? Porque ele não assume a parte dele da responsabilidade, ele deixa essa mulher assumir sozinho. Mas ele não é uma pessoa de todo ruim também. Então tem todas essas nuances aí o livro. É interessante, mas eu acho que foi tudo muito assim, ó, sabe? Eu acho que o autor não aproveitou. Poderia até ser um pouco mais longo, mais trabalhado ali as relações, os sentimentos. E os desdobramentos, parece meio recortado o livro, muito corrido. Eu achei que não foi aproveitado da melhor forma. Então não foi uma super leitura pra mim, mas tem muita gente que adora esse livro, né? Não é que seja ruim, tá, gente? É que eu acho que ele poderia ter sido melhor aproveitado. Aqui é A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristan Shandy. Esse livro aqui ele foi lançado na Penguin, ele tem na Penguin, mas eu ainda não li. Então não posso opinar, né? Aqui é o Diário de Anne Frank, eu não sabia que era esse nome em inglês, o Diário de uma Jovem Garota. Eu não sabia que chamava isso em inglês, mas enfim, Diário de Anne Frank, né, gente? E se vocês querem saber de uma coisa, eu nunca li o Diário de Anne Frank. Eu até falei no último vídeo que teve um vídeo aí anterior, não foi o último não, mas recentemente eu lancei um vídeo de livros que eu adquiri, né, de novos na estante, e lá entre os livros que eu mostrei tá o Diário de Anne Frank. Eu nem tinha o Diário de Anne Frank, aí eu comprei o Diário de Anne Frank, logo sai essa leitura aí, é absurdo eu nunca ter lido, né? Tenho muita vontade, mas ainda não li. Esse livro aqui eu não conhecia, Silent Spring, parece que é Primavera Silenciosa o nome dele em português. E pelo que eu entendi aqui pela sinopse, é um livro de não ficção, que fala sobre questão de agrotóxicos e tudo mais. Então, sendo um livro de não ficção, não é um livro que não me interessa, porque é um tema que eu não quero me aprofundar, então não me interessa, né? Não sei se é exatamente isso, mas pelo que eu entendi aqui, é isso. O Pequeno Príncipe eu acho que... Será que tem alguém que não leu O Pequeno Príncipe? Me fala aqui nos comentários se você não leu O Pequeno Príncipe, por favor, me conta. Porque eu não conheço ninguém que não tenha lido O Pequeno Príncipe até hoje. É um livro muito famoso, muito curtinho, que você lê esse livro em meia hora, né? Então, e muito fofo. Gente, eu gosto de Pequeno Príncipe. Eu acho que as pessoas
tem mania de criticar o Pequeno Príncipe como se fosse qualquer coisa, mas eu não acho que é qualquer coisa. Eu acho que porque ele se popularizou muito, as pessoas tendem a colocar ele num papel menor. Mas não significa que porque muita gente gosta, muita gente leu, muita gente conhece, que o negócio seja ruim. Tá? Vamos parar com isso. Isso é até um certo elitismo bobo, né? De achar que porque o negócio se popularizou, automaticamente é ruim. Nem sempre. E esse livro aqui, ele traz umas questões, umas reflexões, principalmente porque é um livro infanto-juvenil. Então, não é um livro também de filosofia para adultos da academia, não é isso, sabe? Mas é um livro introdutório para você conversar sobre algumas questões filosóficas muito básicas ali com as crianças e tal. Eu acho interessante, sim. Eu acho, se você tem filhos aí, eu acho que vale a pena você ler O Pequeno Príncipe e introduzir essas questões mais filosóficas para a criança. É um livro importante, viu, gente? Não faça pouco caso de O Pequeno Príncipe, não. Eu gosto muito. Eu tenho uma edição linda de O Pequeno Príncipe aqui, que eu acho que foi a Beth que me deu. Eu ganhei de presente. Agora eu não me lembro quem me deu, mas eu ganhei de presente. Linda a minha edição. Aqui é o retrato de uma jovem senhora, né, do Henry James, que eu ainda não li. Já li outras coisas do Henry James, gosto muito da narrativa dele, acho o texto dele muito elegante. É um texto denso, um texto que você precisa prestar atenção ali, não é aquele texto que você passa os olhos assim, correndo e entende. Mas também não é um texto super difícil de entender. Você só tem que prestar atenção no que você está lendo ali, porque é um texto muito bem feito, muito bem construído. Então, eu tenho vontade de ler tudo do Henry James, inclusive esse daqui. Aqui, Cândido, do Voltaire, né, que a minha tradução da Penguin tá Cândido ou o Otimismo. Gosto muito, é aquele tipo de história muito... Primeiro que ele é muito diferente do que eu imaginava de um texto do Voltaire. Foi o primeiro texto do Voltaire que eu li e eu tava esperando uma coisa bem mais difícil, bem mais sisuda, e é um texto, gente, que é pura galhofa, mas que através dessa galhofa ele vem trazendo as questões filosóficas. E ele é completamente nonsense. Ele é um livro que une muito, eu sempre falo isso, eu gosto de comédia e melancolia, porque ele tem muito da comédia, das coisas absurdas, mas por trás daquelas coisas absurdas tem o lado melancólico, que é bem aquela coisa que a gente tá rindo, de repente a gente fala assim, eu não devia estar rindo disso, sabe? Então é um livro que eu gostei muito, bem curtinho, recomendo, fácil de ler, tá, gente? Não tenham medo, fácil de ler. Bem maluco, tá? Bem maluco, já vai esperando uma coisa bem maluca mesmo, mas eu gostei. Aqui, Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Eu não li esse livro porque eu assisti ao filme na época que saiu uma adaptação, até que concorreu ao Oscar e tal, e eu odiei o filme. Achei bobo, achei sem enredo, achei tendencioso. Enfim, aí eu peguei um ranço do livro, porque eu fiquei com uma preguiça de ler o livro. Mas dizem que o livro é melhor, né? Quem sabe um dia. Eu não tenho vontade de ler por agora, não tenho vontade de ler esse livro, não. Ainda tô com um pouco de ranço. Apesar de que essa edição que tá na imagem aí eu acho linda. Tem uma coleção, né? Acho linda. Tem até um box que vende com esse e outros livros. Acho que tem a Princesinha, o Jardim Secreto. Acho que são 4 livros. Acho lindo esse box. Só que sempre tá um absurdo, né? Mas vontade de ler o livro eu não tenho, não, pra ser bem sincera. 1001 Noites. 1001 Noites eu já comecei a ler. Eu li o primeiro livro das 1001 Noites. Eu adorei e não continuei. Por quê? Não sei por que eu não continuei, gente. Eu preciso... O problema é que agora eu fico presa num dilema. Já tem tanto tempo que eu li o primeiro livro que eu fico pensando se eu voltar a ler, se eu não teria que ler o primeiro de novo. Mas o primeiro já é bem grossinho, sabe? Então, aí eu penso, mas eu vou ler ele todo de novo? Porque eu lembro mais ou menos das histórias, não lembro de todas, mas lembro das que mais me marcaram. Então, não sei se eu preciso ler o outro. Eu posso começar, né, seguir da onde eu parei, e se eu sentir necessidade, eu volto lá no primeiro, né? Eu posso fazer isso. Mas eu tenho muita vontade de terminar de ler As 1001 Noites, porque eu tava achando muito legal e por aqueles mistérios da vida, eu não sei por que eu não continuei lendo.
Esse daqui do Faulkner, eu acho que é o Enquanto Agonizo, né? Eu tenho vontade de ler, como eu falei, tenho vontade de ler as coisas do Faulkner, mas pretendo começar pelo Sonho e a Fúria mesmo. Retrato de um Artista Quando Jovem, do James Joyce. James Joyce é aquele negócio, né? Tem Ulisses, que é a grande obra dele, que eu não tenho muita vontade de ler, já falei sobre isso com vocês, acho que até no primeiro vídeo aqui tem Ulisses, né? Aqui mais pra cima da lista acho que tem Ulisses. Eu comentei com vocês que é aquele tipo de livro que eu acho que eu vou ler por causa da minha profissão, que eu trabalho com literatura e porque eu estudo literatura, mas não porque eu tenho vontade de ler, é mais por uma questão de estudo e de profissão mesmo, do que pela vontade de ler o livro. Mas tem alguns livros do James Joyce, como esse aqui, Retrato do Artista Quando Jovem, que eu tenho vontade de ler, sim. Eu tenho vontade de ler o Dublinenses, que é um livro de contos dele também. Ulisses mesmo, que eu tenho uma certa, sabe? Uma certa preguiça. Eu tenho a impressão, posso estar muito errada, que ele é super valorizado. Mas quem sou eu para dizer um negócio desse, né? Eu tô dizendo. Mas esse daqui eu tenho vontade, sim, de ler. Esse daqui, Filho Nativo, né? Ele é um livro que, pelo que... Eu não sei se é Filho Nativo que tá no Brasil, porque eu não me lembro de já ter visto esse livro aqui, mas parece que é isso, né? Mas pelo que eu li aqui na sinopse dele, parece que é a história de um rapaz negro que vai acidentalmente matar uma mulher branca, pelo que tá escrito aqui. Parece não, é o que tá escrito aqui, né? E aí esse incidente vai alterar ali os rumos da vida dele por causa da questão do racismo, então provavelmente ele vai ser condenado ou alguma coisa assim, vai sofrer as consequências, né, por causa do racismo. Parece que é por aí que vai. Eu achei interessante esse livro aqui, depois eu vou procurar ele porque eu não conhecia, eu vi aqui na lista, mas eu achei interessante sim, depois eu vou procurar. Handmaid's Tale é o conto da Aya, da Margaret Atwood. Esse é um ponto controverso aqui no canal, porque eu gosto desse livro, eu gosto da Margaret Atwood, mas eu interpreto esse livro de uma forma um pouco diferente do que eu acho que a própria Margaret Atwood gostaria que ele fosse interpretado. Então, eu tenho a minha própria visão desse livro. Eu não acho que seja um sinal dos tempos. Eu acho que coisas como ela descreve aqui, desse desrespeito aos direitos da mulher, já acontecem em países do Oriente Médio, por exemplo, né? E muita gente que critica a sociedade atual, ocidental, passa pano para coisas que acontecem do outro lado do mundo e que mostram exatamente o que está acontecendo aqui nesse livro, né? Então eu acho que tem um pouco de hipocrisia na interpretação desse livro aqui da Margaret, e eu gosto da escrita dela, eu me identifico com o texto dela. Ela tem um fluxo de consciência mais leve, assim, né? Nesse livro aqui, eu gosto disso. Ela tem um certo vai e vem no tempo, a narradora é meio confusa por causa dos traumas que ela viveu, eu também gosto. Eu acho que é forte o que ela narra aqui. E eu acho que, enfim, é uma história interessante também. Além de tudo, se você for enxergar só pelo lado da ficção, sem levar pro lado da crítica, né, e tal, só pela ficção mesmo, pela historinha mesmo, eu acho uma história interessante, uma distopia, que você fica curioso para saber o que vai acontecer. Eu gosto muito desse livro, gente. Eu não sei se Margaret Atwood gostaria da minha interpretação para ele. Arrisco dizer que ela não gostaria, mas eu gosto do livro e eu tenho a minha própria interpretação dele. Esse daqui eu também não conhecia, conheço o autor de estudar, né, literatura, mas eu nunca li nada. E pelo que está escrito aqui, esse aqui eu acho que é um livro de poesia, né? Não, Ensaios da Paz, Visão da Natureza. Não sei se é de poesia não, mas parece que são reflexões aqui do autor. Pelo que tá escrito aqui na sinopse, gente, não me despertou, assim, o interesse, não. Parece ser meio chato, pra ser bem sincero.
Mas enfim, se alguém já leu esse livro aqui, o Walden, me fala, tá? Vanity Fair, do Thackeray. Esse livro eu tenho muita vontade de ler, mas eu acho que não tem tradução desse livro no Brasil, o que eu acho um absurdo, porque é um livro muito importante, é um livro muito famoso, é um livro muito popular e não, até onde eu sei, não tem tradução no Brasil. Eu acho que já teve. Será que a Pedra Azul tinha feito uma tradução desse livro? Agora eu fiquei em dúvida. Enfim, depois eu vou até dar uma pesquisada, porque eu tô meio desatualizada com relação à publicação desse livro. Mas eu acho, até onde eu sei, não tinha tradução desse livro no Brasil atualmente, assim, vendendo nova, né? Já foi traduzido. Nossa, eu tô cansada já que eu gravei o dia inteiro. Foi traduzido, quando foi traduzido, foi como A Feira das Vaidades. E é um livro, eu vejo tanto as editoras editando o mesmo livro, todas as editoras resolvem publicar. Igual teve a onda de A Revolução dos Bichos, aí teve a onda de os livros das Irmãs Brontë, aí teve a onda de Orgulho e Preconceito. Alguém podia publicar esse livro, se é que não tem, tá? Parece que eu já vi alguma coisa assim com relação à Pedra Azul, não tenho certeza agora não. Mas enfim, se ninguém publicou, deveriam publicar, porque é um livro muito importante, eu tenho muita vontade de ler. O Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams, esse aqui eu já li, eu acho muito divertido, é uma ficção científica bem, assim, introdutória, não tem aquelas coisas de ficção científica pesadona, né? Eu acho engraçado esse livro, eu gosto desse livro, acho divertido, eu me identifico com esse humor aqui, meio britânico, né? É uma série muito interessante, eu indico pra vocês também. Acho que eu nunca falei desse livro aqui no canal, né? Mas eu gosto dessa série, né? São 5. Tem um 6º livro do Guia do Mochileiro das Galáxias, mas que não foi escrito pelo Douglas Adams. Foi escrito depois que o Douglas Adams faleceu. Ele faleceu jovem, né? Mas foi escrito depois por uma outra pessoa. Normalmente eu não gosto quando isso acontece. Quando outra pessoa continua uma história que não é dela. Eu acho que se você quer escrever uma história, crie a sua história. Não se meta na história do outro, porque é o cara que escreveu a história original que vai conseguir dar sequência a ela da forma que deve ser dado, né? Porque foi ele que criou aquela história, foi ele que criou aqueles personagens, aquele mundo, é ele que sabe o que tem que ser feito ali. Então eu não gosto quando outra pessoa continua séria assim. Então o 6º eu simplesmente ignoro. Não li nem lerei. Aqui é A Fazenda dos Animais ou A Revolução dos Bichos, tem pelas duas traduções. Eu amo esse livro. Ele, como eu falei, tem tudo quanto é tipo de edição aí que você procurar, tem desse livro. Eu tenho 3 edições desse livro aqui. E eu adoro a forma aparentemente descompromissada que o autor fala do tema, que é o tema das ditaduras, do totalitarismo, né? De como o ser humano, através de animais, ele mostra como o ser humano ele é facilmente corrompível. Adoro esse livro. A Eneida, de Virgílio, não li. Esse aqui, obviamente, quero ler e lerei um dia. Esse aqui é A Sangue Frio, do Truman Capote. É um livro que eu quero ler. Eu não sei se foi a Ká que fez uma resenha desse livro, que ela odiou. Que é uma história real, né? De um assassinato que aconteceu. E aí o Capote ele vai trazer esse assassinato pra gente de uma forma meio ficcional, pelo que eu sei do livro. Eu não assisti a resenha toda da Ká, porque eu queria guardar umas coisas para eu descobrir sozinha, para eu ter a minha própria impressão. Mas eu vi umas partes, eu já vi ela comentando em outros vídeos, vi ela comentando lá no Instagram, que ela odiou esse livro e tal, porque pelo que ela fala, ela sentiu que há uma certa glamorização do criminoso. Eu não gosto disso também, eu não gosto de ficar passando a mão na cabeça de criminoso. Então, se for o caso mesmo desse livro, provavelmente ele vai me irritar também, mas eu tenho muita vontade de ler esse livro. Robinson Crusoe,
Crusoe, depende como você lê. Eu falo Cruzoé, que é a forma que, desde a infância, né, a gente escuta essa história. Não li ainda esse livro, mas também tenho muita vontade de ler. Eu tenho ele aqui, mas ainda não li. Isso aqui é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Esse livro eu não tenho a mínima vontade de ler, porque é um livro que eu acho que vai me fazer mal. É um livro que dizem que ele é muito melancólico, é um livro das memórias, né, parece da própria autora, que é uma autora que teve muitos problemas psicológicos, assim, e me parece um livro que tem um clima meio pesado. Eu tenho certeza que esse livro não vai me fazer bem, tem algumas questões aqui que são gatilhos mesmo pra mim, então é um livro que provavelmente eu nunca lerei. Por Quem os Sinos Dobram, esse daqui do Ernest Hemingway. Esse eu tenho muita vontade de ler, eu quero ler tudo do Hemingway, eu gosto da narrativa do Hemingway. Eu já li alguns livros dele, tem O Velho e o Mar, que é um dos meus livros preferidos. Tem um livro dele que não funcionou muito pra mim, que foi aquele que tem um toureiro na capa, O Sol Também Se Levanta. Esse não funcionou muito bem pra mim, mas eu quero ler tudo que o Hemingway escreveu, porque eu gosto dele de uma forma geral, assim, como escritor eu gosto. Então esse daqui é um livro que eu tenho vontade de ler também. O Rudy estava até comentando lá no grupinho, ou foi no clube, não lembro, no grupo do clube, em algum lugar, né? Porque o Rudy participa de todos os meus grupos, de todas as minhas redes, mas em algum lugar ele comentou do título do livro, não sei se foi esse ou se foi algum outro livro do Hemingway, e a gente tava falando lá que os títulos dos livros do Hemingway são muito bonitos, né? Eu adoro os títulos dele. E esse, Por Quem os Sinos Dobram, é muito bonito. Esse aqui é Édipo Rei, do Sófocles. Amo, li esse ano essa peça. Sófocles, o meu tragediógrafo preferido, porque assim, eu compartilho da opinião de Aristóteles, de que ele é o grande escritor e Édipo Rei é a grande peça trágica que a gente tem. É a história, né, do cara lá que ele fica sabendo por meio de uma profecia que ele vai matar o pai dele e casar com a mãe dele. Para isso não acontecer, ele foge. Só que aí, ao fugir, ele acaba fazendo com que a profecia se cumpra, porque sem saber ele mata o pai, que ele achava que o pai era outra pessoa, né? Ele não sabia que ele estava matando o pai, e casa com a mãe, que ele também não sabia que era a mãe dele. E aí a peça vai ser ele lidando com as consequências dessa descoberta, porque ao longo da peça ele vai descobrir isso, que ele matou o pai, que ele se casou com a mãe. E aí a gente vai vendo toda essa descoberta, o processo dessa descoberta, e vamos ver como que ele vai lidar com isso. Gente, altas filosofias, altas reflexões, que coisa maravilhosa. A gente leu Édipo Rei no clube no início do ano, a gente leu Prometeu Acorrentado, Édipo Rei e Medeia no início do ano lá no clube, e nossa, aquela imersão que a gente fez no teatro grego lá no clube tá no meu coração para sempre, porque eu amei. E Édipo Rei é a grande estrela daquela imersão. Maravilhoso mesmo. Falando nele, olha, O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, que é um dos meus livros preferidos. É um livro que eu sei que muita gente reclama que não acontece nada. Mas eu sempre falo, e eu vou repetir sempre, é um livro que não tem tanta coisa acontecendo ali na superfície daquelas páginas. Mas se você prestar atenção, se você sentir a narrativa, sentir o drama daquele personagem ali que é o Santiago, que é o velho aqui do título, e durante aquela pesca dele, aquele desespero, aquela urgência dele em conseguir alguma coisa, porque daquilo ali depende o sustento dele mesmo. Se você consegue se aprofundar, muita coisa vai acontecer dentro de você, porque é um livro que fala muito talvez com um lado seu que você não queira enxergar, aquele lado de egoísmo, aquele lado de falta de empatia, aquele lado que você jura que você não tem, mas que você tem, porque todo mundo tem. E esse livro ele fala muito com esse lado que a gente não quer ouvir, mas que se a gente para ouvir, a gente melhora muito como ser humano. Então é um livro
espetacular, gente. Um dos meus livros da vida, assim, maravilhoso, Velho e o Mar. Tess, eu nunca soube falar o nome desse livro. Tess dos Ubervilles, dos Ubervilles, não sei como é que fala, Thomas Hardy. Nunca li Thomas Hardy, eu tenho um livro do Thomas Hardy aqui que eu já ensaiei começar a ler ele algumas vezes, que é O Retorno do Nativo, mas não li ainda. E tenho vontade de ler Thomas Hardy de uma forma geral, assim. Tenho vontade de ler Tess também, mas eu vou começar pelo que eu tenho aqui, que é O Retorno do Nativo. Aí se eu gostar, aí com certeza Tess tem uma grande oportunidade aí na minha vida. Hamlet, do Shakespeare, é outro autor que eu adoro, outro dramaturgo que eu adoro, né? E Hamlet é uma das minhas peças preferidas também, junto lá com Édipo Rei e junto com Rei Lear também, do Shakespeare, que eu gosto muito. Hamlet é incrível também, o que eu falei lá do Édipo, sabe? De você ter várias reflexões, de você... Enfim... Tudo serve aqui pro Hamlet, que é uma história maravilhosa. Além de tudo, é uma história também que nos prende. Eu tinha um certo preconceito com relação ao teatro, eu achava que era meio chato até eu começar a ler Shakespeare. Shakespeare fez eu me apaixonar pelo teatro. E aí agora, né, eu descobri também o teatro grego e agora eu tô lendo as peças do Machado de Assis também. Eu tô adorando o teatro, gente, o gênero dramático, né? E Hamlet é uma história que tem reviravoltas, que tem personagens que despertam o seu ódio, tem outros que despertam a sua compaixão. O próprio Hamlet, ele faz umas raivas assim na gente, mas ao mesmo tempo eu senti compaixão por ele, pelo drama todo, que a peça, né, toda gira em torno dele descobrir a verdade sobre a morte do pai dele. Enfim, é muito legal essa peça, eu recomendo muito que vocês leiam. Fausto, do Goethe. Tenho vontade de ler Fausto, mas é um livro que eu sinto que eu preciso me preparar um pouco mais para ler. Sabe aquela coisa assim, que você fica postergando? Fausto é um desses livros que eu fico postergando. Eu li recentemente do Goethe Os Sofrimentos do Jovem Werther, que foi o primeiro livro, né, escrito por ele. Gostei bastante. E me animou ainda mais a ler Fausto, apesar de que eu sei que é diferente, né? Porque o Werther é em prosa, o Fausto é um poema épico, né? Provavelmente vai ser um pouco mais difícil, mas eu tenho vontade, sim, de ler Fausto, importantíssimo, né? Drácula, do Bram Stoker, eu amo esse livro, amo Drácula. Eu li já faz alguns anos e vou reler agora para o meu clube de leitura, porque a gente vai ler Drácula lá no Clube MSL e vai ser uma imersão que eu acho que vai ser muito especial também, porque a gente vai ver toda a evolução do mito do vampiro. Então a gente não vai ler Drácula só, nós vamos ler Drácula e vamos ler vários contos para a gente ir entendendo essa evolução do mito do vampiro. Drácula não foi o primeiro vampiro da literatura, então nós vamos ler o primeiro vampiro da literatura, vamos ler livros que foram inspirações para o próprio Bram Stoker escrever Drácula, e vamos ler contos lá também que se inspiraram em Drácula. Então acho que vai ser uma experiência muito legal no clube esse ano, essa da imersão sobre o vampiro aqui, né? Que a estrela vai ser Drácula, mas leremos outras histórias também. E eu tô ansiosa pra reler, gente, que é uma história que eu gosto muito. É um romance epistolar, fácil de ler, tá, gente? Não tenham medo de Drácula, muita gente acha que vai ser complicado, né? Não, é super fácil de ler, gostoso, enfim, muito bacana. Não esperem aquela história de vampiro moderna, tá? Aquele negócio muito, assim, cheio de ação e não sei o que. Tem uma certa ação ali, mas é mais tranquilo, tá? Não é aquele negócio, assim, moderno, não. Mas é muito melhor do que qualquer livro moderno de vampiros, isso eu garanto pra vocês. O Príncipe, do Maquiavel, eu nunca li O Príncipe. Eu acho que pelo menos não pegar O Príncipe assim pra ler, nunca li, eu acho. Tenho vontade de ler O Príncipe, sim, de Maquiavel. Aqui, O Caderno Dourado, eu não sei como é que chama esse livro, Doris Lessing.
Eu já ouvi falar desse livro, né? É um livro muito famoso e tal, mas eu nunca prestei muita atenção nele, não. Mas lendo aqui a sinopse, eu achei interessante, porque a narradora aqui, né, ela vai ter 4 cadernos, cada um representando uma área diferente ali da vida dela, e ela vai criar um 5º caderno quando a mente dela começa a se deteriorar, pelo que tá falando aqui na sinopse. E aí vai ser nesse 5º caderno, que é o caderno dourado, então eu acho que chama isso, né? Não sei nem se tem em português esse livro aqui, mas aí nesse 5º caderno que ela vai passar essas transformações da mente dela. Eu me interessei. Eu confesso que eu tenho um pouco de medo, porque, como eu falei, tem algumas questões psicológicas alguns temas que me fazem muito mal. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Não sei se seria o caso aqui, mas eu achei interessante. Depois eu vou procurar se tem esse livro aqui em português. Laranja Mecânica, esse daqui, do Anthony Burgess. Eu nunca li a Laranja Mecânica, eu já assisti ao filme. Não sei se é muito fiel ao livro, mas o filme eu adoro. Então, algum dia eu quero ler ainda Laranja Mecânica. Não tenho muita pressa, não, mas eu tenho vontade, sim, de ler, porque eu gosto muito do filme. A Idade da Inocência... É a Era da Inocência ou a Idade da Inocência, esse livro em português? Agora, eu não me fugiu aqui. É um livro que eu tenho vontade de ler também, mas também não tenho, assim, muita pressa para ler, não, mas tenho vontade de ler. É um livro também muito famoso, né? Esse livro aqui eu não conheço, Leaves of Grass, não conheço, do Walt Whitman. É um livro de poesias, né, pelo que tá ali na sinopse dele. Me despertou muito interesse, não. Eu não sou muito da poesia, gente. Quando eu era adolescente, eu adorava poesia. Eu tinha um caderno de poesia. Eu só pegava livro de poesia na biblioteca da escola. E aí as que eu mais gostava, eu transcrevia para esse meu caderno. Eu era a louca da poesia e depois eu perdi isso, sabe? Então eu não tenho essa proximidade com a poesia e depende muito do livro para eu ter interesse. Por exemplo, eu tô lendo a obra do Machado em ordem cronológica e ele tem poemas publicados. Aí eu tenho interesse, mas é porque eu tô lendo em ordem cronológica, eu tô fazendo esse projeto, então é mais pela continuidade do projeto do que pela poesia em si, né? E esse daqui não me despertou interesse, não. Esse daqui Fogo Pálido, né? Que é a tradução do Nabokov. É um livro, pelo que eu sei dele, é um livro meio diferente do Nabokov, que ele une poesia com... Parece que tem um narrador que vai analisar essas poesias. Não sei muito bem como é que funciona. Porque, como eu falei pra vocês, quando eu posso não saber sobre o livro, entrar meio crua, eu prefiro entrar meio crua. Então, o que eu já ouvi falar desse livro aqui é que é um livro meio diferente nessa estrutura dele, que tem poesia, mas parece que tem uma outra estrutura também. É um livro que eu tenho interesse, tanto porque eu gosto... Lolita, do Nabokov, é um dos meus livros preferidos da vida também. Eu tenho muitos livros preferidos da vida, mas Lolita é um deles, então eu quero ler outras coisas do Nabokov. Tom Jones, do Henry Fielding, também tenho vontade de ler esse tipo de livro, assim, me interessa, né? Se você me acompanha aqui há algum tempo, você já deve saber, é o tipo de livro que normalmente me interessa. O Retrato de Dorian Gray eu já li, é um livro muito bom, um livro cheio de simbolismos, um livro que a gente pode ali tirar muitas reflexões, muito aprendizado para a nossa vida. Às vezes a gente se sente muito distante de ser um Dorian Gray, mas às vezes nós temos mais em comum com Dorian Gray do que a gente pensa, seja na nossa vaidade, seja na nossa falta de interesse em melhorar, em progredir, né? Ou na nossa preguiça de nos esforçarmos de fato para sermos melhores, ou seja, na nossa vontade de terceirizar os nossos problemas, de não nos responsabilizarmos pela nossa própria vida. Então, muitas vezes a gente tem muito em comum com Dorian Gray. Então, quando você for ler, ou se você já leu,
ao criticar o Dorian Gray, pense se você não tem um pouco daquilo ali que você está criticando também, porque é sempre bom fazer essa reflexão, porque é assim que a gente melhora, assim que a gente é transformado pelos livros. Quando a gente percebe coisas importantes ali na nossa vida, na nossa personalidade, nos nossos relacionamentos, e a gente pode melhorar aquilo ali, porque a gente notou por causa de um livro, e aí a gente pode melhorar. E o Retrato de Dorian Gray é um livro que dá muita margem para isso acontecer, viu? Esse daqui é o Tambor, do Gunter Grass. Ele tem uma... É até curioso ele estar perto do Dorian Gray, porque eu nunca li o Tambor. Mas eu tenho uma impressão, pelo que eu sei desse livro, que ele é meio um Dorian Gray, assim... Porque até aqui na sinopse, né, fala do menino que se recusa a crescer. Assim como Dorian Gray se recusa a envelhecer. Então achei curioso os dois estarem perto aqui. Eu tenho vontade de ler o Tambor. É um livro bem grande, né? Um calhamaço. Mas eu tenho vontade, assim, de ler. Parece ser bem interessante. Emma, da Jane Austen. Amo a Emma. Inclusive, não só o livro, eu amo a personagem. Eu acho que ela é meio fútil, ela irrita às vezes, mas eu não acho que seja má, eu não acho que ela faça de propósito as coisas que ela faz, sabe? E eu acho que ela evolui ao longo da narrativa, que é o mais importante. Porque ficar só se desculpando e não evoluir, não resolver e continuar errando, aí não adianta, né? Mas eu acho que a Emma evolui ao longo da narrativa. E eu acho uma história deliciosa da Jane Austen, uma das minhas preferidas da Jane Austen. O mocinho aqui, que é o... Esqueci o nome dele, não tem o nome dele aqui, né? Mr. Knightley, eu acho que é isso, Mr. Knightley. Ele, pra mim, é o melhor mocinho da Jane Austen. Ele ganha disparado do Darcy. Eu gosto do Darcy, mas ele ganha disparado. Então eu adoro esse livro aqui, Emma. Super recomendo, se vocês não leram. Esperando por Godot, do Samuel Beckett, também é um livro muito famoso que eu tenho vontade de ler, mas também não tenho pressa, assim, de ler. Mas é um livro que algum dia na minha vida, com certeza, eu lerei. O Leopardo, esse livro aqui teve uma época que muita gente estava falando dele nas redes sociais, aqui no YouTube mesmo. E nessa época que o pessoal estava falando tanto dele, eu fiquei com vontade de ler esse livro. Eu nunca tinha prestado muita atenção, mas aí de tanta gente falar, eu fui ver de qual é que é, né? E eu achei interessante. Então é um livro que eu tenho vontade de ler, sim. Esse daqui é... Como é que é? Um Estranho no Ninho, né? Eu nunca li esse livro. Tem o filme, né? Um Estranho no Ninho. Eu não sei se o filme é adaptação ou se é só o mesmo nome, mas também nunca assisti ao filme e eu tenho vontade de ler esse livro aqui, sim. A Teia de Charlotte, que é um livro infantil, e também nunca li A Teia de Charlotte, mas é um livro muito bem conceituado e eu tenho vontade de ler esse livro aqui, sim. E por fim, o número 100 aqui da lista é Nada de Novo no Front, que também tem o filme, muito famoso por sinal, mas que eu também não assisti ao filme e nem li o livro e tenho muita vontade de ler esse livro aqui também. Esses livros sobre guerra, assim, normalmente me interessam, eu gosto de ler sobre esse assunto, acho importante, acho que traz muitas reflexões importantes também, até mesmo pra gente tomar nossas decisões como cidadão, sabe? Decisões políticas, assim, eu acho importante a gente ter noção desse tipo de assunto, assim, pra gente não cair em algumas armadilhas, pra gente pensar bem antes de fazer as coisas, antes de defender as coisas também, enfim, é um livro que eu tenho vontade de ler, sim. E assim a gente finaliza, então, mais essa parte aqui da análise aqui desse site. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem a parte 3, quiserem que eu analise mais livros aqui, que eu reaja, né, sei lá, como você quiser chamar, é só você me falar aqui nos comentários que, se for do interesse de vocês, eu faço a parte 3 também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.